Como o Galo e a Raposa se tornaram gigantes e criaram uma grande rivalidade. Atlético Mineiro. Bom, a história do Galo começou no dia 25 de março de 1908, quando 22 estudantes se reuniram no coreto do Parque Municipal, em BH, e criaram o Clube Atlético Mineiro, que inicialmente era chamado de Atlético Futebol Clube. Esse nome foi escolhido pelos jovens fundadores do clube com a intenção de representar força, energia e competitividade, valores que eles queriam levar ao time. O Atlético era bem comum em clubes esportivos da época, porque ele fazia referência ao exercício físico e uma vida saudável. A agremiação também tinha como ideia representar seu estado em todo o Brasil e mundo afora, por isso Mineiro. Um ano após sua criação, o clube jogou sua primeira partida em um campo perto do atual terminal rodoviário de BH. O adversário foi o Sport Clube, primeiro time de Belo Horizonte, e o Galo venceu por 3-0. O primeiro gol da história do time foi marcado por Pingo, de apenas 14 anos. Já em 1914, o Galo ganhou seu primeiro título, a Taça Bueno Brandão. E no ano seguinte, o clube já foi campeão mineiro. Depois desse período, o clube passou por uma seca de 11 anos. Mas valeu a pena esperar, porque além dos títulos, o Galo em 1927 meteu 9-2 no Palestra Itália, que daria origem ao Cruzeiro. Inclusive, essa foi a maior goleada no Superclássico Mineiro. Além disso, em 1929, o clube inaugurou sua primeira casa. O estádio Antônio Carlos foi construído graças à ajuda da prefeitura, que deu um terreno ao Atlético para incentivar a prática do futebol e popularizar o esporte. Mas ela se arrependeu e pegou ele de volta. Como recompensa, o Galo recebeu outro terreno do bairro da Lourdes. O clube informa que o estádio tinha 5.000 de capacidade, mas inexplicavelmente, em sua estreia no jogo entre Galo e Corinthians, houve um público de 30.000 pessoas. Só bagunça. Apesar dessa história esquisita, o Atlético transformou esse local em sua verdadeira casa e ficou lá até 1968. Um galo de rinha preto e branco era o grande galo de rinha dos anos 1930, no mesmo momento que o Atlético era grande potência no futebol. As histórias tinham semelhanças e o chargista Mangabeira levou essa loucura adiante e eternizou essa relação, desenhando o galo forte e vingador, lembrando da bravura do time e no domínio do galo e da equipe sobre os adversários. Em 1976, o clube adotou o mascote de vez, com o galo entrando no campo. Inclusive, esse foi o primeiro mascote de uma equipe brasileira a entrar definitivamente nos gramados. O Atlético Mineiro se tornaria um time de massa e construiria uma torcida fanática nas décadas seguintes, além de times históricos, principalmente nos anos 70 e 80. Cruzeiro. Bom, a história do Cabuloso começou no dia 2 de janeiro de 1921. Esportistas de origem italiana que moravam em Belo Horizonte criaram a Società Esportiva Palestra Itália na Rua dos Tamoios, 341, no centro de Belo Horizonte. Já existiam clubes com traços italianos no estado, mas o único que conseguiu se sustentar entre os grandes foi o Palestra Itália. A palavra palestra significa algo como escola ou academia onde se pratica atividades físicas, e esse termo era bem comum na época. Inclusive o Palmeiras tinha o mesmo nome. O escudo do Cabuloso era verde e vermelho com detalhes em dourado, em referência e homenagem à Itália. Seu uniforme principal era verde, ou seja, o Cruzeiro realmente era muito influenciado por toda essa cultura de seus fundadores. No dia 3 de abril de 1921, a Raposa jogou sua primeira partida contra um combinado de Nova Lima e conquistou a vitória por 2-0, marcando o início de uma história vitoriosa. Em 1923, o Cruzeiro inaugurou o estádio Juscelino Kubitschek no Barro Preto. Inicialmente, ele tinha arquibancadas de madeira e capacidade para apenas 600 pessoas. Mas 22 anos depois, o estádio se modernizou em uma reforma e aumentou a capacidade para 12.000 pessoas. O clube continuaria nele jogando a maior parte de suas partidas até 1960 e transformaria esse estádio em sua casa. Em 1928, o Cruzeiro conseguiu seu primeiro título estadual e ainda se tornou tricampeão do estado 2 anos depois. Já durante a Segunda Guerra Mundial, em 1942, o clube foi obrigado a fazer uma reformulação em sua identidade. Isso aconteceu por conta do vínculo italiano que o escudo, nome e cores da equipe levava. E como a Itália era um adversário do Brasil no conflito, a agremiação foi obrigada a se adaptar para sobreviver em meio ao caos. Inicialmente, ela passou a se chamar Palestra Mineiro, depois Ipiranga e por fim Cruzeiro Esporte Clube.
em homenagem à constelação do Cruzeiro do Sul, e as cores do clube também mudaram para azul e branco. Assim, de uma vez por todas, nascia o Cruzeiro. Mário Grosso foi presidente cruzeirense nos anos 40, e inspirado nesse personagem bem esperto do futebol brasileiro, Mangabeira, ele de novo, escolheu e criou a raposa como mascote do clube, pois ela também relembrava a sagacidade do líder político do Cruzeiro. Assim, o cabuloso criou forma e venceu os problemas internos e externos, se consagrando como o maior campeão da Copa do Brasil e tendo grandes jogadores em sua história como Tostão, Dirceu Lopes e Alex. Os dois gigantes de Minas Gerais construíram uma grande rivalidade, inclusive no retrospecto das partidas entre eles. Na visão cruzeirense, são 507 jogos totais, sendo 172 vitórias do Cruzeiro, 135 empates e 200 vitórias do Atlético. Já na visão atleticana são 525 jogos totais, sendo 212 vitórias do Galo, 140 empates e 173 vitórias do Cruzeiro. Essa divergência existe por conta da falta de registros e súmulas de confrontos no início do século XX, mas de qualquer jeito o Galo tem uma vantagem nesse quesito. A rivalidade centenária começou em 17 de abril de 1921, no primeiro confronto entre as equipes, e o Cruzeiro saiu vitorioso por 3-0. No início do futebol mineiro, o América era grande potência e tinha uma grande torcida, mas já no final da década de 20 viu seu protagonismo diminuir e acender as chamas de uma grande rivalidade. Entre 1926 e 1931, o Galo e o Cabuloso venceram 3 estaduais. Os dois rivais começaram nesse tempo a se degladiarem por títulos, e isso obviamente criou uma rivalidade. O ambiente nas arquibancadas entre as torcidas já não era tão amoroso. Segundo o jornalista e historiador Alexandre Simões, já existiam relatos em jornais de violência nos jogos, com pedras sendo jogadas. Inclusive em 31, os dois times disputaram a primeira final entre si e colocaram mais lenha na fogueira. Tudo isso porque aconteceu uma grande polêmica. O título seria decidido em 2 jogos e no primeiro houve um empate. Já no segundo nem teve jogo. O Galo não contratou um árbitro carioca como acordado anteriormente e o Cruzeiro se recusou a jogar. No fim, o Atlético foi decretado campeão e isso gerou muita polêmica, causando inclusive uma reestruturação do estadual de Minas. Nas 26 decisões diretas, são 14 títulos do Cruzeiro e 11 conquistas atleticanas, além de um título dividido. E olha, esse compartilhamento gerou muita discórdia. Mais uma vez, os clubes decidiram uma final do Mineiro. Isso aconteceu no ano de 1956. E o desfecho do embate não foi definido dentro das 4 linhas. O Cruzeiro argumentou que o zagueiro Laércio, do Atlético, não poderia trabalhar por não ter cumprido o exercício militar obrigatório, conforme a legislação vigente. Esse confronto durou na justiça até 1959 e os dois clubes foram considerados campeões. Até esse momento existia um racha entre eles, mas essa rivalidade foi para outro patamar na década de 60, muito por conta da inauguração do Mineirão, que fez os clubes compartilharem o mesmo estádio e levarem milhares de pessoas a mais do que antigamente aos clássicos. No primeiro clássico mineiro no estádio já deu para sentir o aumento da tensão e rivalidade. Os jogadores atleticanos ficaram malucos e perderam a cabeça com a marcação de um pênalti em favor do Cruzeiro. Eles foram para cima do juiz Juan de la Pasión. A briga foi tão séria que a PM interveio. O árbitro encerrou o jogo antes de seu fim por falta de segurança e expulsou vários jogadores do Galo. No fim, o Cruzeiro venceu por 1-0. Nos anos seguintes, Galo e Raposa montaram grandes equipes e continuaram com confrontos acalorados e históricos. A rivalidade entre Atlético e Cruzeiro tinha se consolidado de vez. A Raposa e o Galo realmente construíram uma grande história em seus confrontos, que inclusive ganha um novo capítulo praticamente a quase todo o duelo entre as equipes. Esse confronto pode não ter um alcance nacional, porque obviamente os dois times têm uma torcida mais regional. Mas isso não muda a grandeza desse embate. E realmente o Cruzeiro e o Atlético criaram uma das maiores rivalidades do país. Bom, meu nome é Matheus, se você gostou do vídeo eu peço encarecidamente seu like, faz toda a diferença no alcance, na recomendação do vídeo. O YouTube entende que o vídeo é bom através do like, então realmente se você gostou do vídeo eu peço que você deixe seu like. Os comentários também são muito importantes, né? Eu sempre estou de olho em ajustes que eu posso fazer no meu conteúdo, né? Novas recomendações, novos quadros no canal, então se você realmente tem alguma recomendação interessante, pode deixar aí. Também não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E no mais, é isso. Então, tchau e até logo!